Olá, visitante do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha. Dando continuidade ao nosso curso de Eletrônica Digital, vamos iniciar nossos estudos sobre circuitos aritméticos. No caso, a videoaula de hoje é sobre o circuito meio-somador. Para poder falar de soma de números binários e projeto de circuitos digitais de soma, a gente tem que entender como é que funciona a soma com números decimais. Então, por exemplo, eu tenho o número 12 e vou somar com 22. Como é que eu faço? Primeiro eu somo 2 com 2, vai dar 4. Depois eu somo 1 com 2, vai dar 3. O resultado é 34. Não ocorreu o que a gente chama de vai 1. Então, o conceito que a gente fala é que não houve estouro. Ou seja, essa região de cada dígito que eu vou calculando, ele ficou entre 0 e 9. Ele não passou do limite dos dígitos que eu posso representar no sistema decimal. Agora esse caso aqui, 35 com 47. No caso eu vou somar o 5 com o 7. Só que aí vai dar quanto? 5 mais 7 é 12. E o 12 não está entre o 0 e 9 que eu posso representar. Então ocorreu o que a gente chama de estouro. Dessa forma, como é que a gente faz? O dígito menos significativo fica debaixo da soma e o mais significativo ali vai lá para cima e ele é somado com os outros algarismos. No caso, os mais significativos e imediatamente mais significativos. Então, nesse caso, ficaria 3 mais 1 mais 4, que dá 8. Dá 82 a soma total. Então, esse 1 aqui é o que a gente chama de vai 1. Aqui seria 7 mais 5, 12. O 1 foi para cá, que a gente chama de vai 1. No caso aqui em decimal. Então, a gente fala que isso aqui houve um estouro. Estourou essa casa aqui, ó. Ou seja, foi maior que 9. Em binário, é basicamente a mesma coisa. Só que em decimal é de 0 a 9, binário ou é 0 ou é 1. Então, ó, só lembrando que o número binário, dependendo do código, né? Mas nesse caso aqui a gente está levando em consideração o número binário comum, né? Ele representa um valor em decimal, ele representa diretamente o valor em decimal, que no caso, esse número aqui representa 17, esse aqui representa 6 em decimal. Como ele representa basicamente a mesma coisa, só que ele está sendo, vou dizer assim, visualizado de uma forma diferente, se eu somar este com este, o resultado tem que ser a mesma coisa de 17 mais 6. No caso é 23. Então eu tenho que somar de forma que aqui seja um número binário igual a 23 em decimal. Só lembrando, 0 em binário é a mesma coisa que 0 em decimal. 1 em binário é a mesma coisa que 1 em decimal. 2 em decimal, ele é 1, 0 em binário. E 3 em decimal é 1 em binário. Eu coloquei um Bzinho aqui para dizer que é binário e aqui um D para dizer que é decimal, tá? Eu gosto de falar assim, 1, 0, tá? Eu não gosto de falar, tipo assim, 10 em binário. Eu não acho legal. Mas cada um tem sua forma de falar. Eu falo 1, 0, ok? Aí eu estou dizendo que eu estou falando em binário. Então, bora lá. É a mesma coisa, a gente tem que somar, começar do menos significativo até o mais significativo. No caso, 1 binário com 0 binário é 1 binário. Porque, ó, 1 binário é a mesma coisa que 1 em decimal. 0 em binário é a mesma coisa que 0 em decimal. 1 mais 0 é 1. 1 em decimal. Então é a mesma coisa. Beleza? Só foi para cá tranquilamente. Vamos fazer agora a próxima casa. 0 mais 1. 0 binário mais 1 binário é a mesma coisa que 1 binário. Da mesma forma que 0 decimal mais 1 decimal é
1 em decimal. É só colocar aqui embaixo. Aqui de novo. 0 mais 1, 1. E 0 mais 0? 0. 0 binário mais 0 binário, 0 binário. Mesmo que eu quiser decimal mais 0 decimal, é 0 em decimal. E aqui de novo, 1 binário mais 0 binário é igual a 1. Nesse caso aqui nós fizemos toda a operação sem estourar em nenhum momento. E olha, 1, 0, 1, 1, 1 é a mesma coisa que 23 em decimal. Então, essa nossa metodologia está certa, essa nossa metodologia de soma. Não ocorreu o vai 1 em nenhum momento. Vamos fazer agora uma operação que vai ocorrer o vai 1. Então, ó, esse caso aqui, ó, 1 mais 1. 1 mais 1 binário, tá? Não é 1 mais 1 em decimal. Mas vai significar a mesma coisa, tá? Então, 1 binário mais 1 binário é 1, 0 em binário, que equivale a 2 em decimal. Lembrando, ó, 0, 0 é 0 em decimal. 0, 1 em binário, né? É 1 em decimal. 1, 0 em binário é 2 em decimal. E 1, 1 em binário é 3 em decimal. Então, 1 mais 1 em binário é 1, 0 em binário. Só que eu não posso colocar 1, 0 aqui. Eu tenho que fazer igualzinho as somas em decimal. Aqui ocorreu o estouro. Então, esse 1, 0, o menos significativo, que é o 0, vai aqui para debaixo de quem eu estou somando. E o 1, né, que sobrou, vai para a casa da frente. Ou seja, ocorreu o vai 1. Da mesma forma que em número decimal, ok? E da mesma forma que em número decimal, eu vou ter que somar esse 1 com esse 0 com esse 0. 1 binário com 0 binário com 0 binário vai dar 1 binário, ok? E aqui é o equivalente em decimal. Coincidentemente é a mesma coisa. Beleza? Aqui vai ser 1 em binário. E aqui, ó, de novo, ó, só que não foi nada, né? 1 mais 0 é 1, não foi nada. E agora eu chego aqui, ó, 1 mais 1 de novo, ó. 1, 0 em binário. Então, o 0 fica aqui embaixo e vai 1. E agora ocorreu o que ainda não ocorreu até agora, ó. 1 mais 1 mais 1. 1 binário mais 1 binário mais 1 binário é 1 binário. Por quê? Porque 1 binário é a mesma coisa que 1 em decimal. 1 mais 1 dá 3. 1 binário é a mesma coisa que 3 em decimal. Então, vai ocorrer o estouro. Então, um desses 1s vai para a casa da frente. E esse 1 aqui, menos significativo, vai aqui para baixo. Igual foi mostrado aqui, ó. O menos significativo vem para baixo. E esse outro 1 vai como se fosse 1 na forma de 1 vai 1. Ok? E agora, ó, 1 mais 1 mais 0 vai dar, 1 mais 1 mais 0 vai dar 1, 0 em binário. Mesma coisa, esse 1 vai para cá, certo? E esse 0 fica aqui. E agora, ó, aqui é como se fosse 0 aqui, ó, como se tivesse 2 zeros aqui. E foi 1 vai 1, né? Então fica 1 mais 0 mais 0. Fica 1 mais 0 mais 0. É a mesma coisa que 1 binário. O resultado é 1 binário. Então vai 1 binário para cá. Então se a gente fizer a revisão, ó, esse número aqui é equivalente a 29 em decimal. Esse número é equivalente a 13 em decimal. A soma de 29 com 13 dá 42. Que foi o número que nós calculamos aqui se a gente converter voltando para binário. Então essa nossa forma de resolver está certa. Agora vamos fazer um circuito digital
que faça a soma para a gente. No caso, vamos somar dígito a dígito. Então, eu vou fazer o que a gente chama de somador de um bit. Ele vai conseguir somar um bit com outro bit de uma vez. Então, o que nós vamos ter? Vamos ter uma entrada, que eu vou chamar de entrada A, uma outra entrada, que eu vou chamar de entrada B, e eu tenho que lembrar que tem uma saída. Só que está faltando alguma coisa. Está faltando o quê? Eu tenho que lembrar que quando tiver, pode ocorrer o que a gente chama de estouro. Então, eu tenho que lembrar do vai 1. Então, esse meu circuito ele tem que ter, além das duas entradas, além da saída S, que é a resposta, eu tenho que ter o vai 1. Então, o meu circuito ele vai ter duas entradas e duas saídas. A saída que é o resultado mesmo da operação e mais o vai 1 se tiver estouro. Se não tiver estouro, ele manda 0. Se tiver estouro, ele manda 1. Isso aqui vai ser o nosso circuito somador de 1 bit. No caso, botando de forma genérica, aqui vai ser minha entrada A, minha entrada B, minha saída S. E aqui, o meu vai 1 eu vou chamar de Vout, que vai ser o meu vai 1. Tirando tudo que estava aqui para poder ficar mais limpo. E agora eu vou reorganizar esses termos. Já na parte de fazendo a tabela verdade, eu tenho aqui a minha tabela verdade, porque o projeto de circuitos digitais envolve elaborar a tabela verdade. Nós já vimos isso. De forma que eu tenho minhas duas entradas, a minha saída e aqui o meu vai 1. Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar todas as possibilidades da entrada, né? Então, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Nós já aprendemos a fazer isso, beleza? Como é que vai ser a minha saída agora? 0 mais 0, 0 mais 0, binário é 0. Beleza. 0 mais 1, binário é 1. 1 mais 0, binário é 1. E 1 mais 1, eu quero fazer um circuito que opere isso, né? É 1, 0 em binário. Só que aqui ele não vai caber, porque aqui a saída aqui é só 1 bit. Como é que eu faço para representar aqui? Houve um estouro. Aí que vai entrar nossa outra saída, nossa saída Vout. Ela é o estouro, ela é o vai 1. Entenderam? Então são duas saídas. Se precisar, eu aciono o Vout. E quando não precisa, que esses casos aqui, que é 0 mais 0 dá 0, 0 e 1 dá 1, 1 mais 0 dá 1. Nenhuma delas tem estouro. Então ela vai para nível lógico 0. Essa é a tabela verdade do somador de 1 bit. Beleza? Então, bora pensar o seguinte, começar a projetar. Aqui podia pegar e fazer, né? É que nós já aprendemos a converter a tabela verdade em circuito digital. Mas aqui a gente vai fazer mais rápido, porque é o seguinte, essa nossa saída, com base nessas entradas, ela é que porta lógica? Tem uma porta lógica que representa essa saída aqui. Repara que só deu nível lógico 1 quando as entradas foram diferentes. 0 e 1 e aqui 1 e 0. Isso aqui é qual porta? É a porta XOR. Nossa porta OR exclusivo. Beleza? É a nossa porta OR exclusivo. Então, se eu botar essas entradas aqui, na porta OR exclusivo, eu vou ter as saídas certinho. Então, a saída S ela é uma OR exclusiva. E o Vout? Dando uma olhada aqui, o Vout para essas entradas, nós já estamos cansados de saber que vai ser a porta AND. Ela só foi nível lógico 1 quando eu tive nível lógico 1 nas duas entradas. Então é uma porta lógica AND. Ela representa o Vout. Se eu montar o circuito,
aqui as minhas entradas, e aqui um circuito para saída, e outro circuito para saída de vai 1, o estouro. Esse aqui é o que a gente chama de circuito meio somador. Você está pensando assim, mas por que esse nome meio somador? Ele não faz a soma inteira? Por que meio somador? Aí que está um detalhe muito importante, tá? Quando é o primeiro algoritmo da conta, eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho uma entrada, tenho a outra entrada aqui, tenho a saída que ele vai calcular certinho, certo? E se tiver estouro, ele tem o vai 1. 1 em 1 dá 0, vai 1. Então, ó, 1 em 1 na porta OU exclusivo vai sair 0, beleza. E 1 em 1 na AND vai sair 1. Calculou certinho. Mas eu vou ter que fazer um circuito para cada posição aqui, certo? Para cada casa. Se eu pegar esse mesmo circuito e tentar fazer agora essa casa aqui, olha o que vai acontecer. Aqui deu bacana, né? Se eu botar esse mesmo circuito para essa casa, ó, entrada, AB, a saída vai ser o quê? 0, 0 no exclusivo, a saída vai ser 0. Mas não era para ser 0, a saída tinha que ser 1. Então tá errado isso aqui. O que aconteceu? Esse circuito ele deixou de considerar o 1 que veio na operação anterior. Esse circuito aqui não considera isso, por isso que ele é meio somador. Ele não leva em conta o vai 1 que veio da operação anterior. Ele até gera o vai 1, Vout, mas ele não leva em conta. Então, ó, faltou considerar o vai 1 com a entrada. Então, para poder fazer um circuito que possa operar todas as casas, além das minhas entradas, da entrada A, da entrada B, da saída S e do vai 1, que é o Vout, esse circuito, para ele ser um somador completo, ele tem que levar em conta o que? O vai 1 da operação anterior. Isso é o circuito somador completo que faz isso. Isso aqui é assunto da próxima aula. Mas para essa aula aqui, para poder finalizar, vamos simular o meio somador, que funciona muito bem para fazer a primeira operação, a primeira casa. Ele funciona muito bem. Vamos simular no Logsim. Só abrir o Logsim. Colocar aqui uma entrada. Nomear como A. Vou colocar o A aqui em cima, a gente coloca aqui norte. Para a saída dele que está em cima, a gente coloca aqui sul. Beleza? Opa. Norte aqui, sul aqui. Beleza. E Ctrl C, Ctrl V. A outra vai ser B. Beleza. Eu vou aqui em portas. Porta XOR. Vem aqui quantidade de entradas. 2 entradas. Ok? E vai ter uma porta AND. Também com 2 entradas. Então, colocar o A e o B na XOR. Colocar o A e o B na nossa porta AND. E vamos ter as saídas. A saída da soma do meio somador, saída S. Copiar, colar. E a saída aqui V. Vout. Beleza? Bora simular para ver se vai dar certinho. Lembrando, ó, que ele vai ter que fazer o seguinte, ó. Ele vai ter que responder a essa nossa tabela verdade. Então, bora lá. Simulando. 0 com 0. 0 na saída. E Vout 0. Beleza. 0 e 1. 0 e 1. 1 na saída. E o Vout em 0. Beleza. Agora, 1 e 0.
1 na saída, Vout em 0. Beleza, 1 em 1, 1 em 1, 0 na saída e Vout em 1. Então funcionou perfeitamente o nosso circuito aqui, meio somador na simulação. Aula que vem vamos estar estudando o circuito somador completo. Pessoal, mais uma videoaula do canal. Quem gostou, clica em gostei. Obrigado por assistir nossos vídeos, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!